Olá, acabei de fazer uma leitura do livro de Constituição, Direito Constitucional, e hoje vou citar algumas coisas aqui que eu li sobre direitos e garantias, que são os remédios constitucionais, certo? Os remédios constitucionais são ações em prol da liberdade, né, em prol do compromisso, né, da liberdade de expressão. É mais ou menos isso. Os remédios constitucionais são habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e ação popular. O habeas corpus, conforme eu fiz um resumo aqui, tem como finalidade proteger a liberdade de locomoção, tá? E ela pode ser impetrada por qualquer pessoa, é um direito do cidadão à busca do habeas corpus. É uma ação gratuita e, enfim, serve para pessoas que se sentem ameaçadas de alguma maneira, ou seja, privado de poder ter a liberdade de se locomover. Já o mandado de segurança é diferente. O mandado de segurança tem como objetivo proteger um direito líquido e certo, como se fala aqui, ou seja, que não esteja amparada pelo habeas corpus, certo? Ou habeas data, enfim, quando não é amparado tanto pelo habeas corpus quanto pelo habeas data. Ou seja, pro meu ponto de vista, conforme eu escrevi aqui, é quando não há ameaça, mas sim omissão por parte da autoridade. Tá? E o mandado de segurança se trata de um remédio residual. Então, eu vou buscar saber um pouco mais sobre o que seria remédio residual, além do remédio constitucional. Porque podem haver vários motivos para um mandado de segurança. Tá? Então, ele é considerado um remédio residual. Já o mandado de injunção é quando tem por objetivo suprimir uma lei que não existe ainda, que não está vigorando, que não vigora, ou seja, é quando há uma omissão normativa, tá? É quando a inexistência de uma norma acaba afetando o exercício, né? Impeça o exercício de direito e liberdade de locomoção. Então, o mandado de injunção é quando a falta de uma norma impede que haja uma solução para algum exercício e promover a liberdade de locomoção, enfim. Já o mandado de injunção, diferente dos outros, não há previsão de que seja gratuito, né? Não há previsão de que tenha gratuidade. A habeas data é um direito de acesso à informação, né? Acesso de direitos sigilosos, enfim, acesso à informação sigilosa e desse tipo. E é uma ação gratuita, tá? A ação popular tem como objetivo anular um ato lesivo ao patrimônio público, tá? Ou ao meio ambiente, por exemplo. Às vezes é comum, né, haver motivos para impedir alguma coisa acontecer, um evento, enfim. Então, a ação popular serve com o objetivo de anular um ato que acabe tirando o direito das pessoas de ir para um tal lugar, ou seja, que seja aquele local, como está escrito aqui, haja um ato administrativo, né, contrato administrativo, que acabe sendo lesivo ao patrimônio, ao meio ambiente. Por exemplo, um caso muito que para mim eu acho que tem muito a ver com o caso da Mariana, lá no Minas Gerais, onde houve aquilo que aconteceu, né? As casas foram inundadas, né, com a lama. Então, há muito tempo estava se discutindo isso, mas não é que aconteceu a omissão das autoridades, né, competentes, e acabou acontecendo aquilo. Eu não sei se isso
poderia ter para impedir aquilo, seria importante uma ação popular, né? Enfim, não se sabe, mas é o que é o meu ponto de vista quanto disso, porque muito se discutia que era uma ameaça, né, para o meio ambiente, né, a construção e a omissão das autoridades de dar um destino melhor àquela lama. É isso, gente, foi por hoje isso. Eu tentei fazer um resuminho aqui para ficar mais fácil de eu poder compreender. E é isso, até mais.